Ok, bom dia a todos. Gravando com o novo executivo da Águia de Marabá, Diego Martins. Diego, seja muito bem-vindo. Diego que estava no Imperatriz, onde conseguiu conquistar vários objetivos, como ser vice-campeão, né, do estadual, calendário para a Série D, vaga para a Copa do Brasil. E hoje está aqui no Águia de Marabá. Espero que você faça um ótimo trabalho aqui vestindo essa camisa. Agradeço, missão muito difícil, mas que me honra muito, né? E eu busco, assim como tive uma carreira legal como goleiro, agora como executivo, bons números, que tem que continuar e vai continuar aqui no Águia de Marabá. Muito obrigado. Diego, para começar, a tua chegada estava muito esperada, né? Principalmente pela torcida. Não propriamente pela tua pessoa, mas pela pessoa do executivo de futebol, que foi algo que deu muito certo, né, em 2023, quando o Águia se consagrou campeão. E muita gente da torcida, principalmente nós da imprensa, obviamente, atribuem a esse feito, a esse momento bom que o Águia teve por conta da estrutura. E nessa estrutura tinha o executivo de futebol. Então eu queria que tu falasse um pouco da importância, né, do papel que tu exerces hoje para essa temporada 2026. Boa, ótima pergunta. Realmente, eu vejo assim, o presidente ele tem que ficar numa função angariando recursos, dando toda a estrutura que o clube precisa. E às vezes a gente precisa, né? Todo o clube precisa ter um executivo de futebol na qual, principalmente eu acredito que jogou. Porque só você que joga sabe o que o jogador sente. Entendeu? Então, se o Águia teve esse sucesso, né, merece muito, não só pela diretoria, mas também pelo trabalho do executivo, como vocês falaram. Essa figura que ficou ausente, eu acho, nesses 2 anos depois do título, pode ser sim um fator que determinou para não ter conseguido daqui a pouco um bicampeonato, ou até mesmo um tricampeonato, né? Mas também não é só ele que joga, né? O atleta dentro de campo tem que fazer esse trabalho. E esse trabalho eu consegui fazer no Imperatriz, né? Foi meu primeiro trabalho também, em 2023, assumindo o clube numa segunda divisão, subindo um time que é um gigante, né? Ali do estado do Maranhão. E a gente conseguiu subir. O ano passado já conseguimos ficar em terceiro, ganhando uma vaga na Série D. E esse ano conseguimos chegar ao vice-campeonato e também na Série D e nas oitavas de finais. Ano que vem o clube tem um calendário robusto, né? Copa do Brasil, Copa do Nordeste. E esse trabalho feito entre um elo, né? Eu fazia um elo entre a diretoria, entre a comissão técnica e os jogadores. Por eu ter jogado, tinha uma boa relação, era um líder positivo dentro das equipes, consigo trazer isso para fora de campo. Sei o momento da figura do executivo ter que atuar, mas também sei na hora do amigo, né? A gente sabe na hora de dar uma mordida e também uma soprada, vamos dizer assim, né? Porque o jogador ele tem muita... Você acaba trabalhando com jogadores de todos os lugares, né? De muitas regiões, e cada região tem sua particularidade. Então, acho que você tem que entender tudo isso e, acima de tudo, fazer com que o atleta entenda o tamanho do clube, entendeu? Aonde ele quer chegar e aonde ele pode colocar o clube, que tudo isso vai ganhar todo mundo. Diego, um abraço, prazer mais uma vez e parabéns por vir aqui. Como você falou ainda há pouco, o Águia, quando teve um profissional como você, foi campeão em 2023. Isso é fundamental, isso ficou provado, tanto é que o Águia agora está apostando no seu profissionalismo. Mas todo mundo quer saber, mas está, o Águia já tem contratações, o Águia já está contratando, o Águia já tem um elenco formado, está um projeto, ou aliás, um planejamento montado. E a partir de quando a gente vai ter nomes para divulgar? Bom, como tu falou, né? De eu ter vindo para cá também, para mim é uma satisfação. Eu saí de uma zona de conforto também, estava muito bom, estava cômodo, o clube todo na minha mão praticamente. O presidente é um médico, né? Então não tem tanta essa... E ficava tudo para mim. E eu vim para cá, é um desafio. É um desafio, não tenho medo de desafio, não tenho medo de saber a convicção do que eu tenho para fazer aqui. Assim que eu cheguei já tinha alguns nomes, né? Bons nomes, por sinal a gente ainda não pode divulgar. Eu já cheguei com mais alguns 7 nomes de peso, né? Para que a gente possa juntar com eles. Todos eles, junto com a metodologia do profissional, que é do nosso treinador, que é o Júlio César, né? A gente também está com conversa praticamente quase que diariamente. Diego, eu quero jogadores nesse sentido, eu quero jogadores com essa entrega, eu quero jogador com esse perfil, e isso a gente está montando. Então, breve, né? Tá tendo ainda esses arbitral, né? Teve uma reunião agora que me passaram, parece que ainda não está definida a fórmula do campeonato e parece que começa dia 24, mas não é nada certo.
dia 18, parece também seria um jogo contra o Remo, né? Naquela Supercopa, se não me engano, né? Então, assim, então a hora que for confirmado tudo isso, vai ser marcada a nossa apresentação, a gente que já quer começar antes, tipo dia 1º de dezembro, é o nosso pensamento. Se caso for colocado mais para frente, a gente vai aumentar alguns dias, mas acredito que até o dia 1º de dezembro começa a nossa pré-temporada. Alguns clubes a gente sabe que vai entrar depois, só que nós não somos iguais a eles, nós vamos entrar para ser campeão e por isso nós vamos se preparar antes para isso. E em breve vai ser anunciado os atletas que a gente já contratou, já tem pré-contrato, já tem um bom número, acho que falta 4 ou 5 jogadores para a gente fechar já um elenco. Só para complementar minha parte aqui, quais os critérios estão sendo adotados para essas contratações? Eu uso 3 critérios para contratação, primeiro de todos eles o profissionalismo. Eu conheço, você sabe que eu parei de jogar há pouco tempo, parei de jogar em 2022 e uma das formas que eu queria é poder trabalhar com o maior número de atletas que jogou comigo, que eu vi jogar e que me enfrentou, porque isso está muito próximo, está muito recente e aí a gente consegue, e você saber, eu não abro mão do profissionalismo, da lealdade e do respeito. Respeito com a instituição, cada atleta que está vindo para cá não é só para passear em Marabá, não é só para ir para o shopping, não é só para ir para a orla. Tu tem que ter um compromisso. A gente vai estar aqui 10 meses, 10 meses de entrega total. Você vai passear depois que acabar aqui com os objetivos alcançados. Então esse é o perfil. Profissionalismo, a lealdade um com o outro e o respeito, não só um com o outro, mas também com a instituição, com a cidade, com o torcedor. A sua chegada aqui a Marabá, cerca de 2 meses antes da apresentação, foi uma imposição sua, foi uma vontade sua, e o que ela significa para essa montagem de estrutura? Foi uma opção minha também. Foi uma opção minha, o professor está lá no Rio Grande do Sul, né? E eu estava aqui do lado, Imperatriz, né? Porque eu ainda, quando recebi o convite, na verdade eu recebi alguns convites, assim, foi do Manauara, foi do próprio Motoclube, e mais do Ferreirinha. Porra, o Águia foi um clube que eu sempre tive um carinho, assim. A gente já fez vários amistosos contra o Imperatriz aqui, era bom. Tive vários amigos que jogaram aqui, né? Pô, acho que no time que foi campeão, 10 caras jogaram comigo, para você ter uma ideia. Betão, Wendel, Balão, enfim, Sandro, e assim foi, o Luan Parede, um monte de cara que jogou comigo, todo mundo sempre falava da estrutura do Águia, da torcida também apaixonada, e isso me fez aceitar rapidamente o convite. Como eu estou aqui do lado, eu não quis nem ir para Santa Catarina. Você pode perceber que eu sou de Santa Catarina e eu não quis ir para lá. Meu filho também é goleiro e está aqui no Maranhão, no Sampaio Correia, então eu vou ficar aqui por perto, já vou começar o trabalho. É muito fácil você contratar de longe, você está ligando. Eu acompanhei alguns treinos sub-20, que também vai ser uma opção também que a gente pode contar com alguns atletas que vai para a Taça São Paulo. Então eu tenho que estar dentro, tenho que estar em loco, tenho que estar vendo, não tenho que estar ouvindo o que vão me falar, mas assim, eu gosto muito de ver. Entendeu? Ver, não é que nem São Tomé, né? As pessoas falam para você de algum atleta, mas eu prefiro ver, prefiro estar indo no estádio, prefiro ver os treinos e não me custa. Estou aqui em Imperatriz, estou entregando meu apartamento lá, já tenho aqui alugado, quero vir para cá já a partir da semana que vem, quase que para ficar todos os dias aqui, né? E ainda estou me deslocando lá para cá, resolvendo alguns problemas ainda, um desligamento total do Imperatriz ainda, porque também foi muito recente, foi até uma surpresa também para todo mundo lá. E, enfim, foi uma opção minha. E eu acho que assim eu vou conseguir entregar um trabalho muito melhor estando presente todos os dias aqui no Águia de Marabá. Diego, fala um pouco para a gente sobre a tua expectativa desse novo trabalho aqui na região norte, já que o teu primeiro trabalho foi no Nordeste, né? E agora vem para a região norte, uma região que é um pouco diferente da região norte, né? Tempo chuvoso. Fala um pouco dessa expectativa para esse novo trabalho aqui. Bom, realmente, como eu falei, cada região tem a sua particularidade, né? E assim como a parte do clima, também tem a parte das pessoas. As pessoas que conseguem entender melhor as coisas, demora mais, dependendo da região, dependendo até do cognitivo. E aqui a gente sabe, todo dia chove no final da tarde, principalmente em Belém, alguns jogos. Eu assisto muitos jogos, tem hora que até tem hora que a maioria dos jogos aqui, principalmente na capital, é de manhã, né? Ali eu assisti muitos jogos ali na luz da parte da manhã. Eu tive no Itupiranga, antes eu ia jogar pelo um paraense também, em 2022 pelo Itupiranga, acabou que eu não consegui ser liberado pelo Tocantinópolis, e a gente sempre no final da tarde chovia, e depois por ter acompanhado, muitos amigos ali, fiquei acompanhando o estado. A gente vê que é um jogo de muita força, jogo aéreo, jogo que
não foge muito de um campeonato gaúcho, vamos dizer assim, que nessa época do campeonato gaúcho chove demais, é um campeonato de muita força, muita entrega, carrinho, e aqui não é um pouco diferente, né? Até mesmo quando joga na capital, nos grandes palcos ali, no Mangueirão, também chove no final da tarde, acaba ficando o jogo totalmente diferente de um primeiro tempo para um segundo tempo. Então a gente está acostumado com isso, já vi, a gente tem aqui o Ferreirinha, o próprio Galvão, o Pedrinho, ele já vem me falando mais ou menos como é que é, apesar de que eu já venho assistindo também. Então a gente está trazendo jogadores nesse sentido. Primeiros volantes de muita força, zagueiros de muita altura, o zagueiro de velocidade também, que é o que eu estou tentando agora, esquerdo principalmente, e a gente vai fazer um time assim com a cara do campeonato para ganhar o campeonato. Não adianta a gente querer vir para cá, achar que vamos entrar para ser mais um, ou para ganhar a vaga na Copa do Brasil, ou para ser, já passou o Águia, já todo ano consegue passar, e por que não pode ser campeão novamente? Não diz nada no regulamento que isso não pode acontecer, porque se alguém me falar que tem no regulamento que o Águia não pode ser campeão estadual, aqui eu me levanto da cadeira e vou embora. Se não está dizendo isso porque a gente pode, a gente vai. Só para a gente finalizar, quando eu comecei a pergunta falando desse formato que a gente teve em 2023, que a figura do gestor é muito importante, mas tem uma outra figura também que é muito cobrada, e não sei se tu já pode responder isso para a gente agora, mas que é a do fisiologista. A gente teve um fisiologista em 2023 que fez uma diferença muito grande, e a gente sentiu nos outros anos muito atleta contundido, muito atleta que não desenvolveu, né? Então isso foi algo que ficou nas nossas discussões, principalmente quando a gente falava sobre essa formatação, porque a gente sabe que o futebol mudou muito, né, Diego? O futebol não é mais só campo, ele precisa de uma gestão, como tu bem colocaste, e precisa de todos esses atores por trás para que a gente fortaleça. A gente pode esperar uma figura no fisiologista? Isso está nos planos de vocês? Sim, com certeza. Tá sim. Tudo que deu certo em 2023 vai ter que dar certo agora em 2026, não é isso? Então, assim, eu cheguei no clube praticamente dia 19, quando eu cheguei de Santa Catarina, porque eu tive um período só de 10 dias de folga, assim que a gente foi eliminado na Série D. E eu desci lá em Imperatriz, peguei meu carro e vim para cá. Muitas coisas a gente ainda está abordando. Mas principalmente como o mercado está muito aquecido, a gente está dando um ênfase maior um pouco em alguns atletas para não fugir. Tem muitos bons atletas que ou você contrata agora, ou vou deixar para depois, fica um pouco complicado. Então a gente tem que focar, fechar um elenco mais rápido, principalmente em peças fundamentais e pontuais. E essa figura do fisiologista, preparador físico, de uma boa academia, de uma boa nutricionista, tudo isso aí vai ter que ter, né? A gente vai sentar, quem era ou quem vai ser, mas vai ter, porque só dessa maneira a gente pode entregar um trabalho de excelência assim como foi colocado em 2023. Não pode ter erro. Se a gente já sabe o caminho das pedras do título, a gente tem que pelo menos tentar segui-los, com convicções diferentes. Mas o caminho é aquele ali, só que convicções diferentes. Se eu não me engano, era o Ademir, o executivo naquela época, ele tinha suas convicções. O Diego tem as convicções dele, mas não deixa de ser. Às vezes a gente pode chegar no objetivo por caminhos diferentes. Ele seguiu por esse caminho, não quer dizer que se eu ir por esse aqui a gente não vai chegar. O objetivo final a gente pode alcançar por caminhos diferentes, mas a gente vai conseguir.